todos. Espero que me estejam a ouvir nas melhores condições, não sei. Sim. Estamos aqui então para apresentar a convocatória para os próximos compromissos da Seleção Nacional de Honras de Angola, com vista à primeira e a segunda jornada da fase de grupos de qualificação ao CAN de 2023 na Costa do Marfim. Dizer que esta data FIFA é uma data FIFA de 16 dias, que oficialmente começa no dia 30 de maio e finaliza no dia 14 de junho. Perante a realidade e logo que o calendário ficou definido, portanto estamos a falar em fevereiro de 2022, deste ano, fizemos logo um cronograma de um conjunto de ações que pretendíamos concretizar, bem como perspectivámos, dado que tínhamos já nas calendarizações dos vários jogadores que atuam em diversos países, inclusive em Angola, o calendário das competições internas desses diversos países, perspectivámos desde logo arrancar os trabalhos no dia 22 de junho, portanto domingo à noite, na verdade, com a primeira sessão de treino de campo no dia 23 de junho. Isto foi perspectivado logo em fevereiro. Contudo, há um conjunto de circunstâncias que levam muitas das vezes a alterações nos calendários e foi o facto, sobretudo, da excelente campanha do Petro de Luanda, que desde já parabenizo pela excelente campanha feita, mas a verdade é que isto depois colidiu com alterações no calendário interno, que necessariamente depois também tem implicações com aquilo que tínhamos perspectivado. Procuramos encontrar equilíbrios, daí que mantemos a data de dia 22 para começarmos a reunir, portanto, a concentração, e dia 23 para início dos trabalhos da Seleção Nacional. Esta data de 23, como já perceberam, é fora da data oficial FIFA. Contudo, temos jogadores que já, muitos deles, concluíram as suas épocas desportivas, portanto, neste momento, um conjunto de jogadores já se encontra de férias, o que não é mau do ponto de vista de uma recuperação de uma época longa, mas também não podemos permitir que se alongue demasiado esse tempo de paragem. Daí que, mais uma vez, a importância de começarmos os trabalhos uma semana antes daquilo que é a data FIFA oficial. Infelizmente, e ao contrário daquilo que tínhamos perspectivado, a CAF marcou-nos o primeiro jogo, portanto a primeira jornada, no dia 1 de junho. Nós tínhamos solicitado à CAF fazer este jogo em casa, portanto com a República Centro-Africana, no dia 3 de junho às 17. E isto já permitia que um conjunto de jogadores que têm compromissos com os seus clubes até o limite portanto, do início da data FIFA oficial, pudesse estar junto dos seus clubes e ter tempo para depois se juntar a nós, seleção. Infelizmente, a CAF não atendeu ao nosso pedido de jogo em casa. Na verdade, aquilo que gostaríamos era de fazer o jogo em casa, portanto, com a República Centro-Africana, no dia 3 às 17 horas e depois jogarmos no Madagascar no dia 8. Daria tempo suficiente para a viagem de recuperação e, portanto, permitia também que, findo isto, e dado que a próxima época, e isto são tudo assuntos que nós necessariamente temos que pensar quando formulamos as datas de trabalho, a maior parte dos jogadores vai reiniciar a época desportiva mais cedo do que aquilo que é habitual, derivado ao Campeonato do Mundo. E, portanto, como os campeonatos, praticamente todos, julgo que até é o imperativo da FIFA, vão ter que parar durante o Campeonato do Mundo,
praticamente todos os países todas as ligas vão iniciar mais cedo e, portanto, todos os clubes estão a iniciar mais cedo os trabalhos, e isto implica que os jogadores, para terem algum período de férias, alguns, se não jogarmos mais cedo, então acabavam por não ter férias mesmo. E é importante para jogadores profissionais, e hoje em dia que jogam, alguns deles, 50, 60 jogos no máximo, com jogos e alguns momentos de 3 em 3 dias, é fundamental também ter esse período transitório de recuperação de energia. Portanto, nós quando formulamos, temos que pensar nisto tudo. Pareceu-nos mais consensual jogarmos dia 3 e dia 8. Infelizmente a CAF marcou-nos no dia 1 e no dia 5. Para terem conhecimento também, nós, Federação Angolana, solicitámos à CAF, mal tivemos conhecimento das datas, novamente o dia 13 e dia 8 para fazer o jogo. Até ao momento, tanto quanto eu sei, ainda não houve resposta da CAF e, portanto, temos que nos preparar mesmo para dia 1 e dia 5, não sendo a nossa pretensão, ainda aguardando uma resposta da CAF, se poderemos jogar no dia 13 e dia 8, porque também a seleção de Madagascar tinha a pretensão de jogar um pouco mais tarde. São estas as bases, infelizmente, e para registarem, devemos ser a única seleção africana que em 3 qualificações de fase de grupo seguidas, ao terceiro dia de data FIFA, vai ter que iniciar a sua qualificação. Foi assim quando jogámos com a Gâmbia, fase de grupos de qualificação ao CAN de 2021. Foi assim quando, na fase de grupos de qualificação ao Campeonato do Mundo, jogámos com o Egito e, pela terceira vez consecutiva, é assim que a CAF nos está a marcar. Ao terceiro dia de data FIFA, numa data FIFA de 16 dias, temos jogo oficial. Portanto, é óbvio que isto lesa desportivamente e agora cabe-nos a nós procurar encontrar as melhores soluções perante aquele que é o calendário oficial. Como disse, é com este calendário que nos estamos a preparar, tendo solicitado que o jogo fosse no dia 3. Mas como não há resposta, temos que nos cingir a este. Perante isto, dizer que temos vindo a fazer um trabalho profundo e, como vocês sabem, na agregação de mais-valias desportivas, sejam elas ou estejam elas onde estiverem, mas temos um conjunto de limitações que às vezes não têm a ver só com limitações financeiras, tem a ver com limitações, muitas vezes até do ponto de vista administrativo, que também muitas das vezes é imputado à Federação a responsabilidade de não se resolver, mas não sendo eu até o principal responsável por resolver essas questões, percebo perfeitamente que há um conjunto de circunstâncias, vicissitudes históricas até, que levam a que muitos jogadores tenham nascido em Angola ou mesmo já na diáspora, tenham dificuldade em muitas vezes até conseguir arranjar os documentos próprios que lhes permita ter a documentação adequada e própria para poder representar Angola, por muita vontade que muitas vezes esses próprios jogadores também têm. E isto nós passamos. Para terem uma ideia, gostaríamos de ter, para além de toda esta perspectiva, temos um conjunto de jogadores, e é um conjunto ainda vasto de jogadores, que vamos seguindo e que revelam potencial para integrar a seleção de honras de Angola, mas que por manifestamente limitações de resolução administrativa não podemos contar com eles. Alguns vamos conseguindo, como já foi, e se vocês têm acompanhado de certeza o histórico, vamos resolvendo, mas nunca é, e todos nós, e vocês jornalistas com certeza também falam com os vossos colegas de outras nacionalidades, por vezes consegue-se resolver situações de um dia para o outro, nós sentimos essa limitação, não conseguimos. Posto isto, passo a citar os jogadores que vão estar convocados, dizer-vos também como ainda uma nota introdutória,
Temos jogadores, alguns deles, ainda envolvidos em play-offs, no caso de acesso à primeira divisão. É o João Bacci, portanto, da segunda Liga Portuguesa, que está envolvido ainda na campanha, portanto, de play-off do seu clube para eventualmente subir divisão. E temos o caso do Boatu e do Estrela, igualmente na Turquia. Portanto, são condicionantes e que poderá implicar algumas questões da sua presença, ainda que nós, nas datas FIFA, nos períodos FIFA, é-nos dado este direito, digamos assim, de contar com os jogadores. Contudo, todos nós sabemos que esses momentos dos jogadores nos seus respectivos clubes, por vezes, têm implicações importantes nas suas carreiras e muitas vezes valias desportivas, valias financeiras, que nós, Federação, estamos muito longe de conseguir sequer chegar perto. Portanto, temos que ser, por vezes, compreensivos nestas situações. Isso distancia-nos daquilo que é uma seleção com ambição desportiva, é certo, mas temos que começar por algum lado e nós vamos dando os nossos passos na certeza que, no futuro, essas situações jamais poderão ser levadas em consideração. Contudo, este é um momento e assim nos obriga. Daí que vamos passar então a citar os jogadores convocados. Macaia, tá? Operacional. Aldo Monteiro, Cadu. Hugo Marques. Ricardo Batista. Augusto Carneiro, Tó Carneiro. Boatu Jonathan. Daniel Quilola, Danilson. Edi Afonso. Gigli Nedef. Joaquim Balanga, Quinito. Quialonda Gaspar. Núrio Fortuna. Vitoriano Locoqueça. Alfredo Ribeiro, Freddy. Benedito Mukendi, Benny. Ezequiel Julião, Higine. João Fortes, Baixo. Manuel Cafumana, Show. Mário Balbúrdia. Pedro Miguel, Meg. Valdomiro Lameira, Estrela. Adriano Nicolau, Ian. Ambrosini Salvador, Zinho. Hélder Costa. Jacinto Dalla, Gelson. João Diogo, Julinho. Manuel Afonso, Ari Papel. Nelson da Luz. Osvaldo Capema, Capita.
Zito Luvum. Tá? Portanto, estou agora à vossa disposição para questões que desejem colocar. Só levantar, dizer o nome. Bom dia a todos. Braulio Afonso, Televisão Pública de Angola. Bom, tem sido habitual nas convocatórias da Seleção Nacional, depois de apresentada a lista dos convocados, vários jogadores não se fazerem presente por N motivos. Gostava de saber se nesta convocatória há algum nome que está em stand-by, e aspas, ou estão todos para já confirmados e que venham a Luanda para a preparação e depois para os 2 jogos. Bom, antes de mais, eu até nesta nota introdutória, antes de apresentar, já falei de 3 que apresentam, portanto, condicionantes do facto de estarem envolvidos em play-off. De maneira que esses 3 também estão um pouco dependentes. No caso do Bachi, a jornada, salvo erro, está marcada para dia 29, mas tem a ver aqui com questões de ligação, de voos e tudo mais. No caso do Estrela e do Boato, se estiverem presentes na final, portanto, na final de apuramento portanto, acesso à primeira divisão turca, eventualmente não estarão presentes. Todos os outros, temos a ideia efetiva de que estarão presentes, portanto, isto depois tem a ver com um mapa de chegadas, nem todos vão chegar ao mesmo tempo, mas tem a ver depois, como isso é, cada caso é um caso, e vamos analisando. Agora temos a perspectiva que todos os outros, e inclusive estes, porque inclusive é o Boato e o Estrela, se não tiverem acesso à final, jogarão neste fim de semana de 28 e 29, terão a condicionante do voo, eventualmente para o primeiro jogo. Isso é uma questão que está também a ser analisada, mas só depois de saber se vão estar na final ou não é que nós podemos perceber. Okay? Mas alguém quer fazer alguma questão, treinador? Bom dia, Pedro Gonçalves, sou técnico da seleção. Domingos Quitumba, Rádio 5. Quando é que a seleção se consegue preparar para o arranque dos trabalhos? E como será o regime de trabalho? Bidiário, apenas uma sessão por dia? Qual é o plano de preparação da seleção para este primeiro jogo do dia 1? Como sabem, é do conhecimento público. Ainda ontem houve uma ação com um grau de importância capital nas nossas decisões de organização. Portanto, já temos na perspectiva, e eu quero acreditar que se vai concretizar, portanto, estarmos reunidos no Hotel Vitória Garden e fazermos os nossos treinos no complexo da AFA, e também, mediante uma dinâmica de organização com o Estádio 11 de Novembro, realizarmos alguns treinos no Estádio 11 de Novembro. Portanto, esta é a nossa perspectiva, mas há assuntos que nós definimos e depois, a nível de direção, e que são questões mais administrativas, é que podem responder mais diretamente. Ok, Domingos? Por favor, mais alguma questão? Alguém quer fazer mais alguma questão ao treinador? Chapéu que Andrade, Rádio Nova. Eu gostava de questionar ao selecionador
se, em termos teóricos, a seguir ao Ghana, que é a cabeça de série nesta altura do grupo, como é que está o ambiente no seio da nossa seleção para evitar uma eventual surpresa diante da RCA e também de Madagascar? Bom, nós temos os pés bem assentos no chão. Sabemos todo o percurso que fizemos até o momento. Não estamos agradados, aqui ninguém está agradado, com o facto de não participarmos nas últimas grandes competições. Esse é um dos nossos grandes objetivos. Queremos estar em todas as grandes competições. Portanto, mas também sabemos que para estarmos nas grandes competições requer um conjunto de requisitos, nomeadamente recursos, que não temos tido ao dispor até ao momento. Ao alto nível, estamos longe disso. Temos a perspectiva que as coisas melhorem, não é? Felizmente temos essa perspectiva que as coisas melhorem. Mas temos que perceber o que é que temos tido ao dispor. Até ao momento tem sido limitações atrás de limitações. Agora temos uma perspectiva um pouco diferente, que as coisas gradualmente, a seu tempo, poderão melhorar. Sabemos que, para além disso, ao longo do tempo temos vindo a crescer desportivamente. Para além das nossas performances dentro de campo, que nos traduz em confiança para encararmos esta fase de apuramento de forma que possamos efetivamente concretizar este objetivo de chegar à Costa do Marfim. Todos nós estamos imbuídos desse espírito. E espero que seja extensível e acredito que é extensível a todos os angolanos em Angola e fora de Angola. Porém, eu tenho que pôr os pés assentos no chão e se calhar alertar também, porque Angola está longe de ser a cabeça do grupo. E mais, não foi há muito tempo, portanto, no apuramento para o CAN de 2017, e é só vermos o histórico, todos nós, quando fazemos todas estas introduções e vamos depois fazer a análise da equipa adversária, das seleções adversárias, também vamos ver o que é o histórico das seleções adversárias. E nós vimos que no apuramento para o CAN de 2017, não foi há muito tempo, ainda temos aqui alguns jogadores que acabaram por jogar essa qualificação, num grupo que só tiramos, ou introduzimos o Ghana pela RDC, Angola ficou com 5 pontos em terceiro lugar, com Madagascar e com a RCA. Portanto, cabe-nos a nós perceber, estamos a crescer desportivamente, acreditamos claramente, temos valias para chegar ao CAN, temos que fazer o nosso trabalho, mas aqui ninguém se põe em bicos de despesa a pensar que somos cabeça de cartaz e que somos superiores a todos os outros. Temos que o provar dentro do campo e para o provar dentro do campo temos que fazer o nosso trabalho. Helder Lourenço, a Platina Line. Faça um bocadinho mais alto. Helder Lourenço, Platina Line. O técnico falou de limitações. Será que os 3 milhões de dólares que foram disponibilizados para a campanha dos Pelancas Negras, este valor satisfaz as suas expectativas? Bom, esses valores foram publicados ontem, não é? Dessa ação. Evidente que isto é um estudo feito num conjunto de necessidades e depois dentro das necessidades aquilo que é possível também concretizar, não é? Portanto, contudo, nós estamos prestes a arrancar com a atividade de campo, mas o nosso trabalho não se reduz só ao trabalho de campo. Aliás, ou a maior parte da nossa atividade reduz fora do campo. Todo o trabalho de preparação para depois, quando estamos reunidos com os jogadores e temos disponibilidade para fazer ações diretas com eles. De maneira que as limitações traduzem que até ao momento houve várias ações que não pudemos realizar, porque não havia disponibilidade para tal. Contudo, nós temos que ter uma perspectiva positiva, não é? Há esta boa nova, e se permitir, acredito eu, e acreditamos todos nós, que nos vai possibilitar concretizar um conjunto de ações e tentar recuperar o tempo perdido. Agora ninguém imagine, porque houve um conjunto de ações que gostaríamos de fazer e que já não fizemos.
Mas pronto, são as limitações próprias das circunstâncias, temos que viver com elas e olhar para isto de um ponto de vista positivo, não também agora não ficar derrotistas quando há boas notícias, não é? Portanto, se há boas notícias, vamos acreditar que vamos fazer o melhor, como sempre fizemos em situações até muito mais delicadas. Já passámos aqui períodos muito mais delicados de pandemia, de ausência de direção, quer dizer, estamos num outro momento, vamos olhar para as coisas com confiança, com determinação, mas perceber que temos muito trabalho pela frente. Professor, bom dia, Paulo Caculo, Jornalismo dos Esportes. Professor, ao longo desta campanha, ou seja, ao longo da campanha anterior, porque para ao Obrigado Qatar, muitos jogadores continuam a expectativa de poder ser uma oportunidade de inserção. E durante esta campanha, para o CAN 2023, espera manter o núcleo duro de toda a campanha ou prevê trazer muitas novidades ao longo de todo o percurso? Obrigado. Bom, nós temos vindo aqui ao longo do tempo a constituir, portanto, para além do trabalho de renovação que nos foi um dos inputs pedidos, que fomos fazendo, já estamos num outro momento, já estamos num momento em que claramente podemos dizer já temos uma espinha dorsal na nossa equipe. Evidente que estamos sempre atentos a todo o desempenho desportivo daquilo que é o universo dos jogadores que podemos chamar e selecionar para a seleção. E, portanto, vamos sempre continuar a fazer esse trabalho. Aqueles que estejam comprometidos e que revelem claramente que possam ser mais-valias, estarão sempre no nosso radar para poderem entrar. Evidentemente, e pelas circunstâncias do trabalho das seleções, muitas vezes está limitado no tempo, também não podemos fazer aquilo que muitas vezes se preconiza, que é os chamados à seleção têm que ser sempre aqueles que estão em melhor forma. Isto depois também é sempre subjetivo, quem é que está em melhor forma, porque para uns elementos considera-se melhor forma dados estatísticos, para outros é performance revelada no campo, e depois quem é que são os elementos que avaliam isso? Portanto, isso é sempre muito subjetivo. Aquilo que nós sabemos é que temos que ter jogadores comprometidos, temos que ter jogadores que sejam claras mais-valias e temos que ter jogadores que estejam num bom momento. Tentar juntar isto, sabendo que é um jogo coletivo e que os laços estabelecidos numa equipa a torna mais forte, não é só a soma das suas unidades. Portanto, é nessa perspectiva que, procurando sempre um equilíbrio de todas estas valências, vamos fazendo o nosso trabalho. Sempre que entendermos que há um ou outro jogador que merece ser chamado, e estando ele comprometido para isso, e tendo nós a disponibilidade administrativa de que ele possa realmente representar Angola, com certeza que sim. O técnico Pedro Gonçalves falou aqui de comprometimento por parte dos jogadores. Já foi assim nas convocatórias passadas da Seleção Nacional. Alguns jogadores que foram chamados e não responderam positivamente aos trabalhos da Seleção de Angola. É notável aqui o nome de Gelson Dalla, a equipa técnica da Seleção conversou com o jogador, vai fazer diferente em relação às convocatórias passadas, em que foi chamado e não fez parte do grupo. O que é que viu do Gelson Dalla para esta preparação rumo ao CAN da Côte d'Ivoire? Bom, a vez passada o Gelson Dalla não chegou a ser convocado e já tem havido algumas ocasiões que ele não tem chegado a ser convocado, portanto não falta a convocatória porque nem sequer é convocado. Não quer dizer que nós não gostaríamos de o ter disponível para ser convocado. Pronto. Como disse, no caso do Gelson Dalla, óbvio que falámos com ele, ele transmitiu-nos esse compromisso de que quer fazer parte. Nós queremos sempre jogadores comprometidos, todos eles, mas nós também sabemos que por vezes há circunstâncias na vida que nos levam a ter que fazer opções.
Não será alheio o facto do Gelson, infelizmente, nos últimos tempos, e este ano até no Qatar, onde esteve a jogar, fez uma boa época, mas não será alheio o facto dele não ter tido estabilidade nestas últimas épocas e, portanto, muitas das vezes, na altura das convocatórias da seleção, ele nem sequer ter resolvido as suas questões contratuais com clubes e por aí fora. De maneira que é preciso também haver alguma estabilidade no caso dos jogadores. Acreditamos que está reunido um momento em que o Gelson pode ter essa estabilidade, pode estar focado e comprometido, porque acreditamos que é uma mais-valia para nós e ele tem que perceber isso e tem que perceber que também tem muito para dar aqui à Angola. Quanto a Clinton da Mata, é um jogador mais diferenciado atualmente do nosso país, tricampeão recentemente, sabrou-se tricampeão mas não aparece na convocatória. Terá algum motivo extra que fizesse com que Clinton da Mata não fizesse parte desta convocatória final? Sobre o Clinton já tive a oportunidade de falar anteriormente, portanto já não vou fazer mais qualquer tipo de consideração. Sim, professor. Atualmente, o Mabululu é um dos melhores marcadores da luta egípcia. Professor, não acha que a sua chamada seria justificável, já que temos escassez de avançados com foro de golos na seleção nacional? Bom, eu não vou estar agora a falar sobre os jogadores que não foram convocados, porque eu não faço desconvocatórios, eu faço convocatórios. Portanto, eu falo, sobretudo, de jogadores convocados. Portanto, sabemos, temos conhecimento, vamos acompanhando dentro dos meios que temos ao dispor para acompanhar o universo dos jogadores. Temos vários. E quando consideramos que os jogadores cumprem um conjunto de requisitos que nós acreditamos ter chegado o momento para ele, é chamado. Portanto, não vou falar particularmente deste ou daquele jogador que não está convocado. Professor, eu colocar uma questão. Vamos, depois da intervenção, vamos dar por encerrada a nossa conferência de imprensa, até por causa do tempo. Vocês têm a jornal, faz favor. Mas espero não ter sido ultrapassado esta questão. Eu gostava de saber, professor, sendo que a componente financeira já não será um problema, porque o Ministério disponibilizou 3 milhões de dólares para esta campanha, qual é a sua expectativa em relação a esta eliminatória do Parlamento local? Acha que será possível? A minha expectativa é, como disse, e tem que ser também a dos jogadores e de toda a instituição. A nossa expectativa tem de ser de alcançarmos o canto da Costa do Marfim. Portanto, essa é a minha expectativa. Agora, se o problema financeiro está resolvido, estará, como até utilizou o futuro, vamos ver, espero que sim. Portanto, vamos ver. A cautelas e caldos de galinha não fazem mal a ninguém, portanto, vamos pôr, como lhe disse, os pés assentos no chão, saber aquilo que queremos, o trabalho que temos para fazer, aquilo que não fizemos e que agora vamos lutar para recuperar o tempo perdido. Mas pronto, isso é a parte que me compete e é a parte que eu, tanto eu como a minha equipa técnica, como todos aqueles que estão envolvidos, acredito que estão envolvidos com o espírito certo de colaborar e ajudar a atingirmos este objetivo. Bom, caros presentes, mais uma vez obrigado. Ficamos muito gratos pela vossa presença e esta é uma campanha que carece do esforço de todos, sobretudo da comunicação social, e como dado encerrado a conferência de imprensa, estão todos convidados para o copo d'água aqui no hall de entrada da nossa instituição. Obrigado. Sim, depois pode fazer simulação. Aldo Monteiro, Cadu.
Hugo Marques. Ricardo Batista. Augusto Carneiro, Tó Carneiro. Boato Jonathan. Daniel Quilola, Danilson. Edi Afonso. Gigli Nedef. Joaquim Balanga, Quinito. Quialonda Gaspar. Núrio Fortuna. Vitoriano Lucoqueça. Alfredo Ribeiro, Freddy. Benedito Mukendi, Benny. Ezequiel Julião, Higine. João Fortes, Bachi. Manuel Cafumana, Show. Mário Balbúrdia. Pedro Miguel, Meg. Valdomiro Lameira, Estrela. Adriano Nicolau, Ian. Ambrosini Salvador, Zine. Hélder Costa. Jacinto Dalo, Gelson. João Diogo, Julinho. Manuel Afonso, Ari Papel. Nelson da Luz. Osvaldo Capema, Capito. Zito Luvum. Acreditamos que vamos estar no fundo, espírito certo, a dedicação certa para arrancarmos bem esta campanha.